Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos, com uma temporada especial, temporada internacional. E hoje vamos para o terceiro episódio, estamos já em terras gregas, após 24 horas de travessia nesse mar Adriático, esse azul belíssimo, 24 horas, dormindo no ferryboat, e aí a gente acorda, já desce do ferryboat e estamos em terras gregas e nossa primeira parada em terras gregas, já contemplando esse mar lindo, toda essa natureza bonita. E a primeira cidade que a gente paramos para almoçar foi Preveza, uma marina linda. Almoçamos, descansamos um pouco e seguimos viagem. Vamos compartilhar com vocês o mapa. Nós desembarcamos após 24 horas no Mar Adriático, no norte da Grécia, e nosso objetivo maior é chegar ao sul da Grécia. E para isso nós fomos mergulhando nessas terras gregas, a Grécia, que é o berço da civilização. Daria para a gente fazer uma temporada do ano inteiro para falar da riqueza do berço da civilização. A gente tem os Jogos Olímpicos há 700 anos de Cristo. Como os gregos já valorizavam o trabalho do corpo e da mente. Eles cuidavam do corpo porque sabiam que o corpo e mente tinham que estar em equilíbrio. Veja, 700 anos de Cristo. E hoje como está a nossa sociedade sedentária. Todas as consequências do sedentarismo, que é uma coisa que tem N consequências. No Brasil hoje 54% das pessoas sedentárias, isso é gravíssimo. Então a gente tem que esse nosso projeto, nessa imersão com o objetivo de resgatar esses valores. Então os Jogos Olímpicos, 700 anos de Cristo, veja quanto tempo, como a sabedoria grega fantástica, já cuidavam dos corpos. Não é beleza só, é muito mais que isso. É saúde mental, é saúde física, esse contexto fantástico. A maratona, que até hoje nós praticamos, maratona, meia maratona, também surgiu na Grécia. Veja que coisa fantástica. Os filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, quanto eles não contribuíram. A importância do autoconhecimento, desse equilíbrio da mente e do corpo, como é importante para a nossa saúde física, a saúde emocional, a saúde física. Então, sem falar na arquitetura, sem falar na democracia. Então, realmente, a Grécia é o berço da civilização. Mas voltando aqui ao tema, a saúde e a dieta mediterrânea. Então, nós desembarcamos no norte da Grécia e vamos em direção ao sul. O nosso principal objetivo, esse episódio, a gente vai falar dessas terras gregas e principalmente de Epidauro, essa cidade fantástica. Tem um teatro maravilhoso, o Teatro de Epidauro. E até a gente chegar lá, nós fomos passeando, saímos de Preveza, vamos por Lecada, dormir em Lecada, já entrando nesse aroma grego, café da manhã na Grécia, e me impressionando com os limões, os limões sicilianos, que a gente chama aqui o limão siciliano. Todas as casas com pés de limões ali, em fartura. Dava vontade de colocar aqueles limões todos, na mala. Digo, vou levar esses limões na mala, que aqui a gente, nem todos os lugares tem os limões sicilianos, e eu amo os limões sicilianos, seja para colocar aromatizar uma água, seja no risoto, enfim, mil versões aí para o limão siciliano fantástico. Pés de laranja também, todas as casas tinham pés de limões, pés de laranja. Então a gente vai entrando nesse clima, nessa beleza, nessas águas azuis, nesse cristalino, nas montanhas. Então esse universo grego. E até a chegada, passando por Esparta, então a gente volta no tempo, essas histórias, essa mitologia tão linda que é essa história grega e tantas histórias que temos até hoje, repercutimos, depois de quantos anos, e a Grécia está aí presente. A gente está falando de passado, mas é tudo tão atual, tão importante. Então a gente foi mergulhando nas terras gregas, vivendo experiências, degustando, saboreando já esse clima grego. Nosso objetivo é chegar em Epidauro.
Mas até lá tivemos uma trajetória linda, fantástica. Tivemos uma travessia mais que especial, né? Atravessamos a ponte do Peloponeso, de uma beleza indescritível. Eu fiquei impactada, emocionada com uma beleza dessa ponte. Uma ponte de quase 3 quilômetros. A gente atravessar ali a região do Peloponeso, né? Construída um investimento altíssimo, né? do governo grego e do Banco Europeu, né? Foram mais de 600 milhões de euros, mas que construção fantástica, que lugar lindo, que água linda, que azul lindo, que água cristalina. Então, assim, foi uma magia, foi mágico atravessar aquela ponte, né? E a gente vai atravessando a ponte, vamos chegando. Então chegamos finalmente, né, a Epidauro, né? Um teatro de Epidauro mais famoso, né? O teatro grego até hoje, né? Então a acústica dos teatros gregos, né? Do centro do teatro, todos os espectadores escutam perfeitamente a acústica. Um teatro para quase 15 mil pessoas. Veja que coisa fantástica. Há quanto tempo a gente está falando, né? De anos e anos antes de Cristo, que riqueza. Então a gente visitou na cidade de Epidauro, começamos aí pelo teatro grego, né? Essa importância, né? A arte faz parte da saúde, né? Está tudo conectado, né? Viver é uma arte. Então a tragédia grega, a comédia grega e tudo que esse contexto. E a gente está, mais assim, o ponto alto, né, desse local é o templo de Esculápio. Esculápio é como os romanos chamaram, mas em grego seria Asclépio. Você sabe o que é, quem foi Asclépio? Quem foi Esculápio? O deus da medicina. Foi ele que criou a cura, desenvolveu a cura. Ele tinha vários templos na Grécia. Citam mais de 300 templos. Esses templos de cura tinham apartamentos para a pessoa se hospedar, né? 150 apartamentos. E o mais famoso é o de Epidauro. Então foi para lá que eu fui. Então, assim, foi emocionante estar naquele lugar onde tudo começou, essa medicina. A medicina começou, na verdade, no Egito, mas foi na Grécia que ela teve essa união mais cientista, mais científica, mais curativa, né, com essa integração de corpo, mente, esse equilíbrio. Então, Asclépio, o deus da medicina, ele tinha esses templos de cura. As pessoas iam para lá e eles escolhiam lugares que fossem próximos a bosque, que tivesse fontes de água. Veja como é importante. Então as pessoas iam para fazer a cura, chegavam lá, faziam um processo de purificação, tomavam banho nessa água sagrada, depois uma alimentação, como a gente seria hoje, né, um detox, um spa, né, grego, digamos assim, não é esse nome, mas funciona, porque eles faziam uma imersão, que eles chamavam, uns dias nesse templo de cura. Depois tinha um sono profundo, eles inspiravam umas ervas para promover um sono profundo, e esse sono contribui para a cura deles. Veja como é importante o sono, né? O sono regenerador. O sono é um dos pilares da cura, do nosso dia a dia. Como é importante nossa nutrição, nosso bem-estar físico. O sono é imprescindível, é inegociável. Quem não dorme bem não tem saúde. É durante o sono que tudo acontece, e eles sabiam disso, né? Sabe já essa sabedoria, né, da importância do sono. Então, fantástico. E Esculápio, foi quando os romanos chegaram, né, na Grécia, e eles foram trocando os nomes gregos pelos romanos. Então, Esculápio, e na Grécia Asclépio, ele teve 5 filhos. Eu vou falar especificamente de uma que tem mais destaque, que é Ígia, como queiram, né? Era uma das filhas de Asclépio. Então, ela fazia a parte da prevenção, da promoção da saúde. Veja, naquela época, estamos falando anos e anos antes de Cristo. Então, a partir do nome dela, Igeia, a gente diz, né, quando a pessoa está ígida, né? Ígida, está saudável. Então, isso tudo vem da palavra Igeia, que era a filha de Asclépio. Outra coisa que a gente não sabe, o símbolo da farmácia de medicina é em homenagem a ela. É uma taça com uma serpente. Então, o símbolo de farmácia, porque ela dava, as pessoas tomavam, faziam esse processo. Antes de chegarem ao pai dela, de Asclépio, passavam por Igeia.
A palavra higiene, você sabia que vem da filha de Asclépio, de Esculápio. Então, essa palavra higiene já era uma coisa que ela fazia, essa limpeza, essa purificação, esse preparo do corpo para fazer a cura. Então, primeiro passava, quando as pessoas chegavam nos templos, primeiro passavam por ela, por Higeia, para depois Asclépio fazer a cura. E o símbolo de medicina, o símbolo da Organização Mundial de Saúde, tudo é do cajado de madeira com uma serpente. Esse é o símbolo da medicina, por conta que ele usava esse cajado e as serpentes. Inclusive, dizem, né, que existiam muitas serpentes nos templos dele, que a serpente tem um lado, né, ruim, digamos, das serpentes, mas o lado bom é a sabedoria, é o símbolo de cura, é o símbolo de rejuvenescer, ela troca, né? Ela se renova, então rejuvenescimento, renovação, tem tudo a ver com as serpentes. E nos templos tinham muitas serpentes. Então, eu tive a honra de fazer essa imersão, passei horas, né, nesse templo, nessa região que era o templo de Esculápio, de Epidauro, que era o mais famoso. Então, contemplando aquele verde, aquele lugar de silêncio, aquele lugar de paz, e resgatando tudo isso. E lá tem um museu, então tinha uma estátua muito bonita de Esculápio, tirei uma foto, claro, né? Então, assim, eu acho que vamos ainda falar muito sobre essas Grécia e todo esse contexto da berço da civilização, da dieta mediterrânea, mas a gente não pode falar, né, de dieta mediterrânea, em saúde, sem falar em Esculápio, sem falar num deus da medicina. E chegando, né, em Hipócrates. Hipócrates foi discípulo de Esculápio. Então nós temos Esculápio e Asclépio, é o deus da medicina, e Hipócrates, que foi aluno, né, discípulo, né, de Esculápio, ele é o pai da medicina. Então, há 460 mais ou menos antes de Cristo, Hipócrates já falava, né, que tudo começa pelo intestino. Hoje se fala tanto, né, em intestino, segundo cérebro, não tem novidade, né? Hipócrates já falava sobre isso, ele falava da importância do equilíbrio. E uma frase muito interessante: quando você abordar uma pessoa que queira proporcionar uma cura, você tem que saber se ela quer abrir mão do que está causando o problema, porque nosso corpo ele é sábio, ele tem equilíbrios. Então você está disposto a abrir mão do que está causando mal ao seu corpo? Essa é a pergunta que Hipócrates falava muito. E também outra frase imortal, digamos assim, faça do seu alimento seu remédio, seu alimento. Então ele já dizia tudo. Essa frase diz tudo. Tudo, né? A base da nossa saúde é a nutrição. O que é que nós estamos consumindo hoje? Não estamos mais consumindo os alimentos que vêm da terra, os nutrientes que nós precisamos. Hoje é tudo industrializado, ultraprocessado, processados. E esse é o preço que nós estamos pagando por estarmos tão doentes. Tanto câncer, tanto Alzheimer, tantas crianças com problemas. É o nosso estilo de vida. Nós nos desconectamos, né, desses valores hipocráticos. E esse foi um dos objetivos da gente fazer essa imersão, essa conexão helênica, para a gente se reconectar, voltar, resgatar esses valores para a nossa medicina moderna. Voltar com esse legado deixado por Hipócrates e colocar em prática no nosso dia a dia hoje. Nós estamos muito distantes atualmente, infelizmente, e é por isso que a sociedade e o planeta está doente. Então, Hipócrates, né, deixou esse legado para nós e a gente está precisando resgatar, se conectar novamente com tudo que vem da natureza, seja no alimento, seja o sol, seja a água. E a gente, né, naquele mar azul e águas cristalinas, então a gente teve a oportunidade de contemplar a natureza. Quanto tempo que a gente não tem a oportunidade de estar contemplando o mar, escutar o som do mar, das águas. Você sabia que o mar, só de estar em frente ao mar, nossa mente se acalma, a gente se conecta com aquela deslumbrando, a mente acalma. Você sabia que a composição da água do mar é muito próxima do nosso sangue, a composição do nosso sangue?
O pH do sangue da gente é muito próximo do mar. Então, ver aquele mar, aquelas águas cristalinas, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu não vi lixo nenhum, não tinha uma PET, um plástico, uma sujeira em lugar nenhum. Tudo muito limpo, muito bem cuidado, não vi lixo. Todo esse percurso dessa viagem nas terras gregas, não vi lixo nenhum. As praias limpas, limpas, limpas de todas as formas, seja na água cristalina, transparente, seja no entorno. Não havia sujeira, não havia lixo. E aí a gente passamos pela essa ponte Peloponeso, chegamos em Epidauro, né? Passei horas e horas ali, foi difícil sair daquele ambiente fantástico. Eu acho que eu nasci para estar naquele momento. Foi um dos momentos mais marcantes, mais emocionantes para mim, mais impactantes, estar ali no templo de Esculápio, né? Foi uma coisa assim que não tenho palavras para descrever o impacto que eu tive nesse dia. Mas aí a gente seguindo aí pelas terras gregas, com um destino, né, final, que é a ilha de Citera, que é a ilha de Afrodite. Então, até a gente chegar à ilha de Afrodite, a gente vai descendo do norte ao sul da Grécia. E para a gente ir para a ilha de Afrodite, a gente teria ainda que fazer mais uma travessia com mais um ferryboat. Mas antes disso, tive o privilégio de dormir numa cidade aos pés de uma colina que tem uma fortaleza bizantina, e onde surgiu a uva Malvásia, né, famosa, né, o vinho da Malvásia, desde 1200, essa fortaleza medieval do ano mais ou menos 1200. Então, tinha um hotel, né, no pé dessa montanha. Então, assim, foi um hotel que mais me impactou. Assim, fiquei encantada. Eu fiz várias fotos e várias histórias, porque esse hotel realmente é encantador. Uma vista linda para essa montanha, não é? Essa fortaleza medieval. E aí você vai de carro, chega na montanha, né, na fortaleza, e aí andar por aquelas ruínas, né? Então lá no alto também tem hotéis, tem restaurantes. Então tive o privilégio, né, de estar nessa montanha, esse ambiente, né, dessa fortaleza medieval, voltando no tempo. Então eu jantei, né, no alto dessa fortaleza, num restaurante, né, experimentando o vinho da Malvásia, famosíssimo, né, que através foi desenvolvido lá nessa região, essa uva Malvásia. E o vinho ficou famoso pelo comércio, né, que naquela época era muito intenso. Então, os gregos são extremamente comerciantes, né? Como as terras gregas não são muito férteis, porque são muito acidentadas e muitas montanhas, então não favorece a agricultura. Então, eles tinham que estarem fazendo esse comércio. Então, os gregos são extremamente comerciantes, existia muito essa conexão. E foi por isso que foi tão divulgado essa cultura grega, né? Passando para outros povos, essa conexão. E voltando aqui, que eu agora lembrei de um detalhe. Então, Deus da medicina, Esculápio, o pai da medicina, Hipócrates, e a palavra saúde vem dos romanos que deram, né, a palavra salus, né, em relação à promoção da saúde e bem-estar da filha de Asclépio, né, de Igéia. Então, a palavra salus em romano deu origem à palavra saúde. Saúde, essa palavra tão ampla, com tantos significados e tão impactantes. Então, depois da gente, né, dormir, né, nesse hotel aos pés dessa fortaleza medieval, eu tive o privilégio, né, de contemplar um lindo amanhecer, né, um amanhecer do sol. Assim, é uma coisa tão linda, tão mágica, tão bonita. A gente precisa se permitir alguns momentos, contemplar o amanhecer do sol, o pôr do sol. Todos os dias a natureza nos presenteia, né, com o amanhecer, com o anoitecer. E nessa estilo de vida nosso, quantas vezes a gente, né, passa e nem percebe o pôr do sol, nem contempla, nem para contemplar os presentes diários, né, que a natureza nos dá todos os dias. Então a gente precisa colocar um tempo para contemplar todos os presentes que a natureza nos proporciona diariamente. Então, após esse amanhecer do sol maravilhoso,
Nós fomos para Neápolis, que é a cidade onde tem, né, o ferryboat, para a gente fazer a travessia e chegarmos à ilha de Afrodite, né? Então, esse contexto do berço da civilização, essa dieta mediterrânea, essa longevidade, né? Existem cinco zonas no nosso continente que tem uma longevidade espontânea. Uma é na ilha da Itália e outra é na ilha da Grécia. Por conta desses terrenos acidentados, então no dia a dia, para se movimentar, né, eles têm que andar em terrenos inclinados. Então essa dieta, esse momento de paz, essa conexão com os amigos, essas refeições, né, com azeite, né, o azeite de oliva muito forte. Então toda essa trajetória que a gente fez nas estradas gregas, muito presente, né? O azeite, as oliveiras, que é um símbolo de longevidade, né? Tem oliveiras com mais de 800 anos, com 1000 anos. E a gente não pode falar, né, em dieta mediterrânea sem falar no azeite de oliva, toda essa riqueza que é o azeite de oliva. Então, a Conexão Helênica foi para nos conectar com essa história, com esse legado do pai da medicina, e implementar isso no nosso cotidiano, na medicina moderna, com a medicina da antiguidade, com a sabedoria, com todo esse legado do país chamado Grécia, mas que na verdade o nome oficial é República Helênica, por isso que o nome do nosso projeto é Conexão Helênica. Então foi um privilégio a gente estar compartilhando com vocês essa experiência, essa história grega, né? Então pesquisem essa história do templo de Esculápio, do Epidauro, um teatro que naquela época 15 mil pessoas, imaginem, hoje, né, ainda é visitado, ainda é utilizado nos festivais de arte, festivais de música. Então eu quero aqui compartilhar toda essa trajetória do Conexão Helênica para a gente poder somar, contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde. O que está faltando no seu dia a dia, né? Está essa contemplação da natureza, um banho de mar, um banho de sol. Não estamos nem nas ilhas gregas, mas nós temos Noronha, nós temos um mar maravilhoso, temos um Nordeste riquíssimo. Então a gente não precisa estar na Grécia para viver essa beleza, mas nós precisamos cuidar mais da natureza, das praias, manter as praias limpas, cuidar mais da nossa casa. Nosso planeta é nossa casa, não é verdade? Então, nosso corpo é um templo e a Terra, né, o planeta Terra é a nossa casa. Então estão os dois desequilibrados. Então precisamos cuidar primeiro nosso templo sagrado, nosso corpo. Ele é sábio, ele tem um equilíbrio perfeito. Somos nós que desequilibramos. As doenças são desequilíbrios. Então se a gente se equilibra, a gente não tem doenças. Nosso corpo ele é preparado todos os dias. Ele se movimenta 24 horas, né? De domingo a domingo, não tem férias, não tem feriado. Ele está aqui cuidando de nós. Mas deve estar em suas mãos esse equilíbrio, resgatar, né? Envelhecer faz parte da vida. Quem não quer envelhecer? Eu quero envelhecer. Eu não quero morrer com 60 anos, com 70. Eu quero viver. Eu quero me preparar para viver com intensidade o que meu DNA está preparado, que são 120 anos. Mas está, né, em minhas mãos, está nas suas mãos. O que você está fazendo no seu dia a dia, né? O que nós estamos fazendo hoje vai repercutir na nossa longevidade, como estaremos com 60, com 70, com 80, não importa a idade que você tenha hoje. Mas o que você está, né, suas atitudes hoje, elas vão repercutir amanhã. Então, longevidade, ela tem que ser cuidada muito antes dos 80 anos, muito antes dos 90, muito antes dos 70, né? A gente tem que se cuidar o mais cedo possível, né? Principalmente a partir dos 30 anos, né? 30 anos em frente, a gente começa a perder massa óssea, a sarcopenia, os músculos, enfim. Então, essa longevidade, ela é conquistada todos os dias. É esse investimento diário na nossa saúde, no nosso bem-estar. A gente tem um propósito, né? Objetivos de contribuir para o próximo. Isso também faz parte do bem-estar. Quanto mais a gente ajuda o próximo, quanto mais a gente contribui de alguma forma com o bem ao próximo,
mais estamos bem com nós mesmos, a gente vai ser mais grato pelo dom da vida. Então a vida é isso, é a gente viver o dia a dia com sabedoria e com todos esses ensinamentos do berço da civilização. Vamos resgatar esses valores do pai da medicina, dos filósofos gregos tão sábios, com tantos ensinamentos. Vamos desacelerar, vamos colocar um pouco mais de vida nos nossos dias, né? Vamos viver mais cada dia, cada momento. Nossa vida é feita de momentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, aguardo vocês no próximo episódio, onde estaremos chegando, né, na ilha de Afrodite, a ilha que eu escolhi ficar mais tempo na Grécia, por toda essa representação, né, da ilha de Afrodite. Por quê? Porque a ilha da beleza, a ilha do amor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você acha que seja interessante, que vai curtir esses nossos conteúdos. Então, estamos aqui para contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua longevidade. E nessa temporada internacional, estamos essa imersão no berço da civilização. Então vamos trazer toda essa sabedoria grega para agora, para 2025, para contribuir com o nosso bem-estar hoje, agora, em 2025. E aguardo vocês no próximo programa na Ilha de Afrodite.